Hoje nós vamos começar a unir tudo o que está acontecendo no Rio Grande do Sul com o que está acontecendo nos juros que afeta a sua vida. E, por fim, a gente vai falar da participação do Haddad lá na Câmara para entender que o problema está muito mais complicado do que parece. Vamos entender esse contexto e começar a unir e ver como isso afeta a sua vida, como afeta o seu bolso e quais são as expectativas, porque esse talvez é o problema maior. Não é necessariamente o que está acontecendo agora, mas o que vai acontecer daqui em diante. Afinal, a gente não consegue mudar o passado, mas a gente consegue, de alguma maneira, reconstruir o futuro. Vamos relembrar: Rio Grande do Sul sofreu um desastre natural sem precedentes, maior do que aquela cheia de 1941, e aquele susto inicial pegou todo mundo de surpresa, mas doeu. E o problema é que eles estão entrando em uma segunda fase. Vamos entender. Na primeira fase, é a fase emergencial, de proteger as pessoas, de resgatar, de fazer aquilo que é o normal, que o governo não fez e que os civis fizeram. Mas a gente não pode falar isso. A segunda fase é uma fase, vamos pensar assim, de reestabelecer a ordem. Aqui nós vamos precisar voltar a ter as escolas funcionando, voltar a ter os hospitais funcionando, conseguir limpar as casas que não foram destruídas, começar a voltar a ter renda e todo o comércio voltar a funcionar, as fábricas voltarem a se reativar, e é um processo que vai demorar mais ou menos de 2 a 3 meses, porque tanto tempo assim, depois que a água baixar, infelizmente, primeiro é que você vai ter que contar os corpos. Eu detesto dizer isso, mas a gente vai ter vários números muito maiores do que o apresentado. E, infelizmente, isso vai acontecer. Depois, nos lugares menos atingidos, em algumas cidades, falta água para limpar. Se falta água, você não consegue restabelecer a situação normal da vida, onde já não tem mais água. E aonde tem água, a leptospirose está de alguma maneira afetando a população. Já tem mais ou menos 300 casos registrados. Isso pode ser um grande problema. Vamos pensar assim: o Brasil, sem todo esse problema, tem 5 milhões de casos de dengue, que aliás ninguém fala, mas numa situação normal. Imagina numa situação onde não vai vir alguém na sua casa ver se tem água parada. A água está parada em todo lugar. Está tudo destruído. Então, a situação emergencial do ponto de vista de saúde é, com certeza, a situação mais desafiadora da segunda fase. Agora, nós vamos precisar em reconstrução. A gente já disse aqui, a reconstrução de tudo aquilo que se perdeu nos próximos 3 anos, teremos que ter investimentos próximos de 120 bilhões de reais. O governo falou que deu 70, mas na verdade deu 9. Tá certo que ele virou as costas para o Rio Grande do Sul, apesar de tirar foto com a velhinha, separando a cena, mas a grande verdade é que até agora não fez nada. E outra parte é de recuperação. Depois de reconstruída uma fábrica, uma casa, você precisa recuperar as pessoas e as finanças. Isso deve demorar não 3 anos, mas isso deve demorar quase que uma década. E se for feito da maneira errada, nunca mais volta. Essa é a situação do Rio Grande do Sul. Como é que isso repercute em todo o processo? Bom, como a gente tem um governo que já gasta demais, a gente passa a ter algumas repercussões óbvias do câmbio e nos juros. A última reunião do Copom não era para baixar os juros, mas mesmo assim baixou 0,25. E 4 daqueles 4 votos contra 5 baixou 0,25, mas poderia baixar ainda 0,50. Se isso acontecesse, a trajetória de 9% lá no final do ano estaria mantida, mesmo com os juros americanos
a 5,5. Isso significa o dólar disparando. O que vai acontecer? Setembro começa a baixar os juros nos Estados Unidos. Mas isso não vai mudar muito a nossa vida, porque existem alguns fatores que fazem ou que precisam de um juros alto. Ou inflação por demanda, que já está acontecendo. O excesso da base monetária, que já está há muito tempo. Lembra o déficit do ano passado? Ou a inflação de alimentos, que ronda todo o país, principalmente por causa que o Rio Grande do Sul é o maior produtor de arroz. Ele é o terceiro maior produtor de leite. Ele é um grande produtor de soja, de milho, de aves e de suíno. Tudo isso junto vai fazer nós termos grandes problemas de oferta de produtos de alimentos. Então eu tenho de um lado um problema de oferta de alimentos. Eu tenho do outro um governo que gasta muito mais do que arrecada. E aí o Haddad foi ao Congresso para defender a sua tese. Essa foto dele, ele fala assim, ele discutiu com um deputado, com Felipe Barros, e falou, o problema do déficit é do Bolsonaro. Primeiro que eles não esquecem o ex. Talvez eles devessem procurar um psicólogo e entender que já passou. Quer dizer, eles já estão há quase 2 anos no poder e o problema ainda é do Bolsonaro. Depois, ele coloca que o orçamento aprovado pelo Congresso, a culpa ainda assim é do Bolsonaro. E mais, se você está hoje no poder, você precisa se reestruturar. Mas o problema maior, que ninguém esfregou na cara dele, era o tal do arcabouço fiscal. O arcabouço fiscal diria que esse ano nós teremos um superávit de 0,5. Agora eles disseram que é 0, mas de verdade vai ser menos 1% do PIB. E se a Selic continuar do jeito que está, nós teremos o Tesouro Direto se estressando para conseguir arrecadar. O que isso significa? Mesmo que a Selic caia a 9,5 no final do ano, o Tesouro Direto, que é uma forma que o governo tem de se autofinanciar, vai estar pagando IPCA mais 7, IPCA mais 8, porque ninguém vai acreditar naquele número. E isso vai fazer com que a dívida pública vá ao espaço. Por qual motivo? Porque o arcabouço já diz que o governo já vai gastar mais do que no ano passado. Então vamos entender o contexto e unir os pontos para ficar muito claro. Nós temos um gasto emergencial no Rio Grande do Sul que ainda não foi feito, mas deverá ser feito. Nós temos uma reconstrução, mesmo que ele não entre no orçamento, que o governo mande mais 50, 60 bilhões. Isso vai afetar no déficit público. E esse déficit tem que ser pago por alguém. Vai ser pago por as pessoas que forem financiar o Estado. E para financiar o Estado, elas não querem simplesmente ouvir uma palavra ou outra. Elas querem ver fatos. Esses fatos hoje não convencem o investidor. IPCA mais 6 é o máximo que se atingiu. Mas muito provavelmente teremos até o final do ano IPCA mais 7. Um arcabouço fiscal, simplesmente falando, pode gastar mais. Essa regra foi mantida. Mas a regra que falava de um superávit primário foi simplesmente riscada do mapa. No ano que vem, teria um superávit de mais 1%. E olha, pode escrever, nós tivemos um déficit enorme no ano passado, vai ser enorme esse ano, vai ser enorme o ano que vem. Proteja seu patrimônio. Esse governo não está interessado em você. Ele não está interessado nas contas públicas. Ele simplesmente está interessado em se manter no poder. E a única forma que a esquerda consegue se manter no poder é pagando muita gente, pagando com seu dinheiro, com seus impostos. E isso não vai mudar. Vamos unir os pontos só para entender o que aconteceu nessa semana. Nós descobrimos que o desastre é muito maior do que parece. E o Rio Grande do Sul vai levar mais de 3 anos para se recuperar.
A gente tem hoje uma população não só desalojada, mas uma população completamente carente de tudo, de um recurso emergencial que não chegou, de água que não tem para limpar suas casas e de uma produção que está afetada para os próximos 3 anos. Isso se reflete na própria taxa de juros. A taxa Selic foi 5,4 para o governo anterior, e baixou só 0,25. Se dependesse dos 4 colocados pelo Lula, baixaria 0,50. O que isso significa? Que a inflação vai subir. Se a inflação sobe, o dólar sobe. Proteja o seu patrimônio, coloque grande parte disso lá fora, como já fez um gestor de um grande fundo no Brasil, que vendeu todos os seus títulos de tesouro direto e comprou todos os títulos de tesouro direto americano, porque ele falou: o arcabouço fiscal é uma obra de ficção. Apesar disso, a mídia começa a falar: nossa, como o Haddad foi bom no debate e calou o bolsonarista. Não importa, ele pode tocar violão, ele pode tentar falar bonito, os números não aumentem e nós teremos problemas. Por esse motivo, IPCA 6 é uma boa, mas talvez tenha IPCA 7. O governo vai continuar gastando mais, os prefeitos vão reclamar, teremos eleição e as contas públicas irão para o espaço. Preste muita atenção nesses sinais, fique atento. Aqui no canal a gente vai tentar mostrar o máximo possível durante a semana o que está acontecendo, mas principalmente proteja o seu dinheiro, seu patrimônio de uma maneira inteligente. Quando isso acontecer, apesar do desastre lá no Rio Grande do Sul, apesar do desastre que é Brasília, apesar do desastre que é o governo Lula e esse ministro que colou na prova de economia, você vai conseguir proteger seu capital. Quiser saber mais, notifica o sininho, dê um like, comente, e a gente vai estar por aqui, tentando mostrar de uma maneira clara e objetiva o que pode acontecer com você. Muito obrigado, PhD Bertoncello, e até a próxima.